Fala, Delande. Tudo bom, filho? Estamos iniciando logo mais, tá? Amém, meu filho. Gil, seja bem-vinda. E aí, Delande, como é que tá a tua vida? Cadê os conselhos? Quando é que volta? Paulinha, chega chegando. Cláudia, seja bem-vinda. Esperando a dia aqui pra gente iniciar. Oi, Paulinha, tudo bom? Tava vendo suas fotos com o Ninho agora há pouco na praia. Fala, Edson, tudo bom? Estamos iniciando já já, tá? Hoje a gente vai fazer o estudo das doutrinas básicas. Fala, Belo! Olha, Belo aí. Tudo bom, Belo? Hoje tem estudo, viu, Belo? Toda sexta agora a gente vai ter. Amém, Delane. Maioia. Joinha, Belo. Estamos começando. Daqui a alguns minutinhos a gente vai estar iniciando aqui, tá? O nosso palestrante de hoje está no trabalho lá, deve ter acontecido algum probleminha, mas ele deve estar chegando já. Amém, Paula. Tchau. Valeu, Edson. Você também.
Chegou ele. E aí, graça e paz. Amém, meu querido. Beijo pra vocês. Eu tava esperando tu me chamar de novo. E foi? Sei não, viu? Esses Se matutos. não fosse a nega ligou pra mim pra me avisar. Aham. Eu pensei que tinha aparecido alguma coisa aí pra tu fazer. Não, a nega, vai lá, menino, entra lá. É, fazer o quê, né? Eu sou Né? geração A. É, né? Um colega meu ele recebeu uma carta lá no trabalho, daquele envelopezinho amarelinho e verde. Aí eu liguei pra ele e Nossa, disse, ô Cristiano, telegrama. chegou um papel pra tu aqui, daquele que é amarelo e verde, a turma chamava de carta antigamente, tu sabe o que é isso? Aí ele disse, já recebi muito. Telegrama. Mas Meu e aí, meu Deus. querido? Vamos em frente. Outro quer Vamos aguardar, lá, já tem quantas pessoas? quer aguardar alguém chegar? Vamos ver se entra mais gente aí, né? Ok. Que horas são? Eu acho que 8h10. Vou esperar mais uns 5 minutinhos aí, Uhum. no máximo. Sim. E Quem tá aí, aí como é que já? tá? Eu não tenho como ver não aqui. Diego, Tem o Felipe, Felipe, Diego, Liberalino, olha aí. Clara. Felipe é quem? Eu não conheço Felipe não. É teu, eu acho. É, meu motorista. Ah, olha, que riqueza. Deixa eu ir pra mais longe da câmera aqui que só tá aparecendo meu nariz. Agora. E aí, como é que tá por aí hoje? Essa missão aí. Tá, a gente tá fazendo uma operação, a festa de diretoria, aí toda a área da diretoria tá, só tá na rua. Eu dei uma parada pra gente vir pra cá, Uhum. que é mais importante. Aí tá certo. Buscar Olha, primeiro, entrou a minha Nutri. buscar primeiro as coisas do Seja reino. bem-vinda, minha Nutri. É. Isso, exatamente. Essa Nutri eu não quero Minha amizade com Nutri ele, tá aí, não, que eu viu? prefiro o Tati. Tati tá uma Nutri muito meia boca, não dá certo não. Se o Essa aí cara tem fosse que... consultar com o Tati, se consultar com o Tati, o cara luta lá com uns 200 quilos a mais. A ideia é essa. Meu Deus. E tu é um bom comentarista de alimento, viu, Ju? Né? É. Tô me especializando cada dia mais. Análise de alimentação. Eu acho que vou abrir esse curso. Mas a gente começou, eu e Clara começou uma dietazinha saudável, começou uns Foi. exercícios também. Perdeu um Ah, pezinho, tava ficando todo mundo gordo. tá correndo, começasse a correr, foi? Tô correndo e a gente começou também uma dietazinha, né? Mas assim, dieta não, né? A gente só tá fazendo a reeducação alimentar, né? Frutas nos lanches, né? Verdura no almoço, tá, tal. Eu tô fazendo Legal. dando uma carreirinha toda noite. Ah, Fala, ah. Ilzi. Quanto tempo? Olha a minha nutricionista falando bem aí, ó, batendo palminha. Isso. Pastor Jarbas, olha só. E, Tu quer ir orando, Adi? Pra gente ganhar sim, tempo. é. Vamos lá. Então vamos começar orando, né? Importante demais a gente, antes de começar qualquer assunto sobre a palavra de Deus, é bom a gente pedir a direção do Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina todas as coisas
Na verdade, a gente não consegue entender a Bíblia sozinho, né? Se não for com a ajuda do Espírito. Uhum. A própria palavra diz que essas coisas do Espírito só se entende pelo Espírito. Então, se não for ele, a gente não entende nada. Verdade. Ou Vamos então é orar. do jeito que a gente quer, né? Isso, exatamente. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esse momento. Te agradecemos pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a tua palavra. Nós queremos declarar que o Espírito Santo ele tem livre, total liberdade aqui neste momento para nos ensinar, para nos guiar, para nos dar a direção de tudo aquilo que você quer que entendamos e que possamos falar. Muito obrigado, Pai, por termos a oportunidade de poder falar sobre a tua palavra. Te agradecemos por este momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria Amém. dar boa noite a todos aqui. Esse aí é Adi, o meu tio. Ele é ministro da Igreja Verbo da Vida. E o convite dessa noite, e eu acho que das próximas 2 noites, é estarmos aqui com ele. Ele vai estar nos trazendo um pouco mais de entendimento quanto à palavra, quanto às doutrinas básicas da igreja. Não sei se todo mundo já ouviu falar disso, mas hoje iremos aprender um pouquinho mais sobre isso. O que vai acontecer aqui é um bate-papo, né? Se alguém tiver Isso. uma dúvida aí, pode ir escrevendo aí, a gente vai tirando as dúvidas em tempo real. E que seja o que Deus quiser, que sejamos guiados pelo Espírito. Se tiver que parar, a gente para. Se tiver que seguir, a gente segue e seja o que Deus quiser. O importante é Isso. que todo mundo saia com uma ideia formada e que estejamos com o coração puro e aberto, né, para entender e, se necessário, mudar através da palavra. Amém? Isso. Amém. É Amém. contigo. Então, gente, amém. É um prazer, né, estar aqui, conhecer essas pessoas aí que estão entrando aí também. Alguns eu não conheço, mas é um prazer a gente estar reunido aqui e falar um pouquinho da palavra. E como o pastor Maicon aí falou já, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as doutrinas básicas. Às vezes a gente, quando fala assim, as doutrinas básicas da igreja ou da palavra, e às vezes a gente ouve falar em doutrinas, mas a gente às vezes nem sabe o que são as doutrinas básicas da igreja. E qual a importância da gente saber quais são as doutrinas básicas e por que elas são importantes para nós que somos igreja nesse tempo. A gente precisa entender isso. Então, eu queria começar falando, primeiro, o texto, né, que nós vamos basear o nosso estudo durante esses dias, esses nossos encontros, que se encontra lá em Hebreus. Você pode até anotar, ou quiser abrir aí, né, em Hebreus, capítulo 6, os versículos 1 e 2. Então, Hebreus 6, 1 e 2, ele fala exatamente, é a própria palavra que fala, né, Paulo escrevendo aos Hebreus, ele fala sobre as doutrinas básicas da igreja. E lá ele diz assim, ó, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, olha o que ele fala aqui, princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele diz, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. Olha aqui que Paulo aqui ele está exortando os hebreus, que como se ele tivesse já ensinado isso a eles, e ele estava dizendo aqui, olha, eu não preciso agora lançar de novo a vocês as doutrinas básicas, né, de Cristo. E é que ele fala que doutrinas básicas de Cristo. Uhum. Ele diz, ó, eu tenho que lançar de novo, né, a base, aí ele começa, ó, a base do arrependimento de obras mortas. É uma doutrina básica. É a fé em Deus, outra doutrina básica. O ensino de batismos, outra doutrina. E da imposição de mãos, outra. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, nesse texto aqui, Paulo escrevendo aos Hebreus, ele informa quais são as doutrinas básicas de Cristo, né? Porque a gente sabe que hoje tem muitas doutrinas, né? Mas as doutrinas básicas de Cristo são 5. São essas aqui que estão nesse texto. Então arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos,
ressurreição dos mortos e juízo eterno. São 6, né? Eu disse 5. São 6. São 6. Então, essas são as doutrinas básicas de Cristo. É importante a gente saber o que são cada uma delas. E a gente, nesse tempo, a gente vai tentar, né, esmiuçar cada uma delas. Mas, nesse primeiro momento, eu gostaria de mostrar a importância da gente conhecer isso. Então, a gente vai começar com isso. E a gente começa com a definição do que é doutrina, né? Então, na palavra de Deus, no original hebraico e grego, existem 2 palavras na Bíblia que se referem à definição de doutrina, que é a logos e a didascalia. Eu não sei falar grego não, tá? Eu só estou falando aqui o que está escrito. Está escrito no dicionário W.E. Vine, né, Vine, e na referência Strong, que tem essas definições do grego, que é importante também a gente sempre ter essa curiosidade de olhar no grego, no original grego, o que é que as palavras falam, porque muitas vezes a gente lê um texto bíblico e um contexto, quando a gente conhece a origem da palavra, a gente vai entender melhor o que aquele texto está querendo dizer. Então, logos diz assim, ó, é a expressão do pensamento, e não mero nome de um objeto. Incorpora uma concepção ou ideia. E na referência Strong diz assim, ensino, instrução, aquilo que é ensinado, né? E os princípios elementares, ele diz assim, doutrina, são os princípios elementares. Começo, origem, aquilo pelo qual algo começa a ser. A origem, a causa ativa, o primeiro lugar. Então, a referência Strong fala isso. Uhum. Então, veja que aqui, nas definições das palavras no grego e no hebraico, eles dizem que é o começo, os princípios elementares. Princípios elementares. Então, coisas elementares que todo cristão precisa conhecer. Sim. Né? Então, se a gente não conhece isso, a gente vai ter problema lá na frente. Porque existem muitas doutrinas, a gente vai ver isso, alguns textos bíblicos aqui, que vai mostrar que existem muitas doutrinas, não é? E não só de Cristo, que é a verdadeira doutrina. Então, por isso que a gente precisa conhecer a base, para que a gente, não lá na frente, não se desvie por doutrinas de homens, por exemplo, que é uma que é colocada pela palavra. Fala hoje, né? Doutrinas de homens, né? Exatamente. É o que mais afasta da igreja, inclusive, né? Isso, exatamente. Então, a gente vê muitas pessoas crendo em muitas coisas que não estão escritas na Bíblia, né? Então, é preciso você conhecer quais são os princípios elementares, o que foi que Cristo ensinou, quais são os princípios elementares. Então, essas 6 doutrinas são doutrinas que são importantes a gente conhecer. Então, vou só repetir para a gente ter a ideia. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos e juízo eterno. Essas são que a gente vai estudar. Então, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 3, diz assim, ó, isso é Paulo escrevendo a Timóteo. 2 Timóteo 4, 1 a 3, diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olha, e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Olha o que Paulo está escrevendo para Timóteo. Ele está dizendo, olha, você precisa pregar a palavra, insta a tempo ou fora de tempo. Agora, preste atenção para você sempre pregar a sã doutrina. Por que diz a sã doutrina? Porque existem outras doutrinas. E ele mesmo, nesse mesmo texto, ele diz que, pois haverá o tempo, e o tempo é esse, já chegou, sim, né? E não suportarão a sã doutrina. Você já conversou com alguém e quando você começa a pregar a palavra, falar o que a palavra de Deus diz, a pessoa não quer suportar, não suporta aquilo. Uhum. Ela não quer entender, ela não consegue, tem comichão nos ouvidos, ela não consegue entender. Por quê? Porque a própria palavra diz aqui, pelo contrário, cercam-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Porque as pessoas querem adaptar
a palavra de Deus, a sã doutrina, àquela vontade dela, a vontade pessoal, a vontade carnal. Então, por isso são criadas várias outras doutrinas que se adaptam à vontade humana. Então, é importante a gente conhecer aquilo que está escrito na palavra. Sabe? É importante demais. Lá em Tito, eu gosto de citar muitos textos bíblicos, tá? Então, é importante porque é a nossa base. A gente se baseia naquilo que está escrito na palavra. Sim. Lá em Tito, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Olha, Paulo escrevendo, Tito escrevendo, né? Agora, até falando também sobre a sã doutrina. É uma doutrinação. É a doutrina verdadeira. É a doutrina que realmente Cristo ensinou. Então, tudo aquilo que está fora da palavra, tudo aquilo que está fora do entendimento do que está escrito, do que foi revelado, são doutrinas de homens. E não tem só doutrina de homens. Existem doutrinas também, doutrinas de demônios. Não é? Às vezes a gente fica, quando a gente fala isso aí, algumas pessoas se escandalizam, mas existem doutrinas de demônios. Com certeza. Né? E lá, sim, olha lá, olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha só. Então, existem vários ensinos. Hoje, e aqui, olha, observe que Paulo escrevendo aqui de novo a Timóteo, ele diz que nos últimos tempos. E assim, quando a gente começa a estudar a palavra e a gente começa a perceber isso pelo Espírito, a gente percebe que nós estamos nos últimos tempos. Sim. Por tudo que nós vemos, pelas coisas que estão acontecendo, a gente percebe que as coisas estão no fim. Nos últimos tempos, muitos deixarão a sã doutrina e começarão a dar ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, tem ensino de demônio. Né? Então, as pessoas... Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas... você conhece sobre tal religião? Outra religião? É preciso sobre essa religião, sobre aquela outra. Olha, eu não acho legal fazer isso. Sabe o que é importante? A gente conhecer a sã doutrina. Porque quando você conhece aquilo que você crê, se você conhece a Bíblia, a essência do que está escrito na palavra, você não precisa conhecer nenhuma outra religião, nem outra seita, nenhuma outra doutrina. Porque quando você tem convicção daquilo que você crê, que está escrito, quando vier outra, qualquer coisa que for fora daquilo, você vai identificar que é uma doutrina de homens ou uma doutrina de demônios. Então, eu não preciso estudar as outras religiões. Entende isso daí? Amém? Amém, gente? Amém. Vocês estão entendendo até aí? Então, veja só que os fariseus, na época de Jesus, eles praticavam isso. Né? Lá em Mateus, em Mateus capítulo 16, no versículo 12, diz assim, ó. Então, entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, e os homens em geral, que os homens em geral as têm. Olha aqui, os fariseus e os saduceus, eles tinham uma doutrina própria. Sim. Jesus, né? Quando ele fala, Jesus estava falando aqui do fermento dos fariseus, ele estava se referindo a isso. Que era uma doutrina que ia contaminar as pessoas e levar para um caminho que não era o da sã doutrina. Então, era doutrina de homens. Né? Eles pregavam muita coisa que convinha a eles, para o benefício próprio. Será que isso acontece hoje? Com certeza. Né? Então, quantas pessoas são levadas por esses pregadores de doutrinas? Né? Quantas pessoas? Mas por que são levadas? Porque não buscam falta de conhecimento. Falta de conhecimento. O próprio Jesus disse isso: o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Então é importante você buscar.
Tem uma analogia que o pessoal usa muito, né? Que é a questão de você. Como é que o especialista ele detecta que uma nota é falsa, né? É porque ele conhece muito bem a nota verdadeira. A mesma coisa somos Isso. nós, né? Como é que eu vou saber se a doutrina é de homem ou se a doutrina é bíblica, né? Eu tenho que conhecer muito bem a Bíblia também, né? Não tem outra forma. Exatamente. Se eu, Exatamente. se eu ler a Bíblia de uma forma, estudar de forma que eu conheça ela muito bem, tudo que se afastar daquilo ali, você já vai ligar um alertazinho, né, na sua cabeça. Inclusive, a gente tem também o Espírito Santo que está nos ajudando a todo momento, né? Nos mostrando. Isso. Exatamente. Exatamente. A gente precisa conhecer isso, porque qualquer, como o Ju deu um exemplo perfeito esse daí, né? Eu me lembrei aqui da minha filha Giovana Negra, que está aí, né, ouvindo. Ela toca teclado, né? Então, eu Ah, tenho certeza, se eu for tocar lá, uma nota que não tem nada a ver, ela diz, não, Babai, essa nota aí não existe, não é? aham, Porque ela conhece todas as notas. aham, Então, ela não precisa estar estudando uma nota que não existe, não é? sim, Para reconhecer uma que existe. Um sim. exemplo perfeito você deu, Michael, aí. Então, e outro texto que a gente pode utilizar da importância, né, da gente conhecer essa doutrina, está lá em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, que diz assim, ó, veja o quanto é importante a gente conhecer, porque quando as pessoas pervertem, né, a sã doutrina, aquilo que está escrito na palavra, é perigoso demais. Diz assim, Gálatas 1, do 6 ao 9, diz assim, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha o que Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele diz outro evangelho. Então tem gente pregando aí outro evangelho. Sim, Concorda? Não é? sim. Ele diz o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha só. Então existe o evangelho de Cristo e existe outro evangelho. Isso já na época de Jesus e Paulo, os apóstolos, já existia e hoje está pior ainda. Né? Imagina Ele hoje, diz assim, continua. depois, né? Imagina Exatamente. 20 anos depois. Exatamente. E aí ele continua e diz assim, ó, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, olha isso, e, gente, isso aqui é muito forte o que ele está dizendo, veja só, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. E a palavra anátema significa condenado à destruição. É Então, forte. olha só como é forte isso. Então, alguém que prega um evangelho que não é o de Cristo, ele é condenado à destruição. É muito sério isso. E Muito o mesmo. pior é que muitas pessoas seguem algumas pessoas que pregam outro evangelho e seguem acreditando em Deus, acreditando que aquilo é correto, é verdade, mas vão sofrer o dano por isso. Por isso é Tanto importante. quanto o que segue, né? Por desconhecimento. Sim, Às sim, vezes exatamente. não é por querer, mas é por falta de conhecimento mesmo. Como ele mesmo diz, né? Que o povo perece por falta de conhecimento. E ninguém vai ser tido como inocente, sabe por quê? Porque hoje nós temos muitos meios da gente saber se a palavra naquela época de Jesus não existia, exatamente. Na Todo época de mundo Jesus não estuda a existia Bíblia Bíblia, hoje. não. Todo mundo hoje estuda a É, Bíblia. vejam só, na época de Jesus não existia Bíblia, né? Mas existia aqueles papiros, né? Existia as cartas, né, que os apóstolos escreviam. E é interessante, falando sobre o zelo da doutrina, né? Que Paulo, o que foi que Paulo escreveu aos Gálatas? Eu vou pegar aqui, ó, o que ele diz aqui, ó. Deixa eu ver, não. Paulo, deixa eu ver aqui qual foi o texto que ele fala sobre os crentes de Bereia, não é? Pronto, aqui em Atos, capítulo 17, Atos 17, do 10 ao 12. Vejam só o que a palavra diz. Diz assim, ó.
E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Olha o que Paulo escreve. Não, aqui é Lucas, em Atos, né? Ele diz, olha, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Mas por quê? Pois receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eita! Olha aí, nós precisamos ser crentes bereanos. Por quê? O que é que eles faziam? Eles ouviam o que os apóstolos falavam, ensinavam, e quando eles chegavam à noite, eles iam olhar para ver se aquilo que eles estavam falando estava escrito. Se não estavam sendo enganados. Amém? Exatamente. Para ver se não estava sendo enganado. Então, nós precisamos ter isso, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência de que quando você ouvir alguma coisa, vai ver que está escrito. Eu costumo muito, nas minhas conversas, assim, no dia a dia, quando alguém vem falar comigo sobre a palavra, sobre a Bíblia, a primeira coisa que eu pergunto é se ela crê na Bíblia. Eu costumo sempre fazer isso. Eu digo, você crê na Bíblia? Quando a pessoa diz creio, então aí fica fácil. Porque eu digo, olha, vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Né? Sim. Vamos ver, pega o texto, vai lá, a Bíblia, sobre isso aí que você está falando, diz isso. Pronto. Aí agora você vai seguir se você quiser. Né? A gente não pode obrigar ninguém a seguir, né? A gente às vezes conversa com muitas pessoas, eu pergunto, isso está escrito na Bíblia? Não está. Mas eu acho que é assim, aí infelizmente a gente não pode fazer mais nada. Se mesmo sabendo que não está escrito na sã doutrina, você quer seguir a doutrina de homens, então você está seguindo um caminho de sua própria vontade e não da vontade de Deus. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, porque a gente mencionou logo aqui no início, né, que existem doutrinas que se adaptaram ao homem, mas que, na verdade, o homem que tem que se adaptar à sã doutrina, né? Ao que está escrito na Bíblia. Sim, exatamente. A gente precisa conhecer o que está lá. Como você disse, o homem precisa se adaptar à vontade de Deus e não o contrário. Exatamente. Né? E não o contrário. Exatamente. A gente... Eita, o pastor Carlos Rubens está aí. Ó, glória. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor. Esse pastor aí, o Carlos Rubens, ele foi o nosso primeiro pastor. Eu me converti com esse pastor. Olha, meu pai espiritual. Ô, glória. Aí, viu, pastor? Seja bem-vindo, pastor. Veja esse tudo aí, para ver se está de acordo com a árvore. Exatamente. Eita, que saudade desse povo. Muito bom, pastor. Então, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sabe o que Pedro está escrevendo aqui? Que a gente precisa estar preparado para falar para as pessoas, mostrar na palavra a razão da nossa fé. Por que nós acreditamos nisso? Não é interessante isso? É interessante porque você não pode ser um crente só de ouvir falar. Sim. Você precisa ter conhecimento daquilo que você crê. Sabe? A gente vê pessoas aí que são formadas, né? Fazem uma faculdade, fazem doutorado, fazem mestrado. Cara, se você for conversar com um cara que faz mestrado, sei lá, em qualquer matéria aí, não sei. Biologia? História. História? História. Não é meio assim. Biologia. Biologia. História, nega faz história. Minha filha faz história. Então, assim, se eu for conversar com ela sobre alguns assuntos da história, né? Eu vou perder. Porque eu nunca vou conseguir convencer ela de alguma coisa, porque eu não tenho conhecimento. É muito mais fácil ela me convencer do que eu convencer ela. Não é verdade? Então, se eu creio na palavra, e eu preciso pregar isso para as pessoas, eu preciso ensinar isso para as pessoas, eu preciso ter conhecimento daquilo. Porque senão eu vou ficar um crente medroso. Né? Um crente medroso porque eu não vou poder conversar com ninguém sobre a palavra, porque eu não consigo convencer as pessoas. E aqui,
Pedro ensina que a gente precisa estar pronto, preparado, ele diz assim, preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então a gente precisa se preparar. Sim. Sabe? Eu acho que todos nós temos essa capacidade. Deixa eu dizer isso para você que está ouvindo aqui. Todos nós temos essa capacidade. Porque não é por nós. Não somos nós. Nós temos um ajudador. Jesus Cristo, quando ele foi assunto ao céu, ele disse, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Ele disse, eu vou mandar o Espírito da verdade, que o meu Pai me deu, vai vir para vocês. Ele vai habitar dentro de vocês. E a Bíblia diz que ele diz assim, ó, ele vai vos ensinar todas as coisas. O que são todas as coisas? São todas as coisas. Agora, para isso, eu não vou ficar parado esperando o Espírito falar. Né? Eu preciso buscar, eu preciso mergulhar na palavra, eu preciso tentar aprender cada vez mais, porque no momento que for necessário, aí o Espírito vai ajudar e você vai sair da sua boca aquilo que está dentro. E assim, a Bíblia é a própria palavra de Deus, né, Adi? Isso. Tem que conhecer a palavra de Deus. Eu estava meditando um pouquinho hoje sobre isso, que às vezes a gente tem aquela tendência de achar que Deus não falou com a gente, Deus está calado. Mas a própria Bíblia nos diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu tenho raiz, se eu tenho base, se eu tenho uma formação bíblica, se eu leio a Bíblia com uma certa frequência, a minha própria raiz ela vai falar comigo. Porque, Isso. Independente do problema, a Bíblia tem a solução. Então, se eu estou com um determinado problema, na hora vai vir na minha mente lá, na hora que eu estiver em oração, vai vir um versículo bíblico na minha mente, dizendo, eita, mas Jesus fez desse jeito, quando ele passou por essa situação. Eita, mas o apóstolo Paulo, ele nos ensinou que não deveria ser dessa forma. Então não tem como você dizer que, Deus não falou comigo, o Espírito Santo está calado. Não tem como. Isso. Na verdade, o Espírito Santo e Deus sempre fala conosco. Às vezes é que nós que não estamos sensíveis a ouvir. Sim. Porque estamos andando muito na carne, né? Não estamos andando no Espírito. Para você ouvir o Espírito, você precisa andar no Espírito. Senão você não consegue ouvir. Não é verdade? Então é importante demais. O conhecimento doutrinário, ele na verdade, ele nos guarda do engano. Eu preciso conhecer as doutrinas básicas de Cristo para que eu seja guardado do engano. Né? Lá em Efésios, capítulo 4, no versículo 14, diz assim, ó, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meu irmão, preste atenção nesse versículo. Ele diz tudo. Oh, glória a Deus. Olha, vou repetir, vou ler devagar e agora a gente vai esmiuçar ele. Tem pastor hoje aqui, Entrou mais um aqui, ó. Marcos. Eita, glória. Aí tem um reverendo pastor aí. Marcos, né? Reverendo Francisco. Tá mandando um alô. Eita, glória a Deus. Sejam bem-vindos. O Gil vai me ajudando aí, porque ou eu falo ou eu olho as mensagens. Eu não consigo fazer as coisas ao mesmo tempo, não. Eu não sou mulher, né? Mulher que consegue fazer isso. Que eu diga a minha esposa aí. Ela consegue fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo. Se eu fizer 2 coisas, já complica. Mas eu já vi Raquel aí, né? Vi o pastor Marcos, o pastor Rubens. Eita, glória! Fala, Vitinho. Vocês são bênçãos demais, sejam bem-vindos. Isso, amém. Então, vamos voltar aqui no texto. Olha o que ele diz. Efésios 4, 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, homens e pela astúcia do erro. Então, existe muito vento de doutrinas. E qual a importância da gente ter conhecimento da sã doutrina? A importância é para que a gente não seja tido como um homem desse, um crente menino, né, que é facilmente enganado, que é facilmente levado. E é interessante aqui que
Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que pela artimanha de homens e pela astúcia com que eles induzem ao erro. Olha, homens que ensinam doutrinas que induzem a pessoa ao erro. Né? Então, assim, às vezes você vai sofrer, né, na vida o dano e você vai dizer, poxa, por que eu tô fazendo tudo que estão me ensinando e não está dando nada certo na minha vida? Porque eu estou fazendo errado. Eu estou seguindo doutrinas erradas. Tem algo errado. Então, por isso, Gênesis entrou aí. Ô, Gênesis, seja bem-vindo. Glória a Deus. Esse é o pessoal da Igreja Batista lá de Caruaru. Ei. Bom demais. Então, aí eu vou terminar nem falando nada, porque eu fico o povo entrando aqui, eu fico feliz com a presença deles. Isso é uma série de estudo, tá? Semana que vem, sexta-feira, 8 horas da noite, tem de novo, viu? Estão todos convidados. Hoje é só o começo. Hoje é só o papo inicial. É só o papo. Olha aí, Chico, Grande Sertão. Eita, Chico. Chico é reverendo também, viu? Parece somente pastor hoje aqui, glória. É muita honra para mim. Quem sei, eu só tenho pessoas aqui que podem me ensinar e eu estou aqui falando. Só Deus para fazer isso. Pois é. Amém. Então, o quanto é importante, né, a gente ter... Gente, eu estou falando aqui que para quem entrou agora, né, só recapitulando rapidinho, a gente vai falar sobre as doutrinas básicas de Cristo, mas a gente está falando um pouquinho agora da importância da gente conhecer essas doutrinas, né, para a gente não ser enganado. E depois a gente vai entrar em cada doutrina, que são 6 que nós vimos, né, e especificamente nessas doutrinas. Mas a gente estava falando aqui um pouquinho ainda sobre a importância da gente conhecer as doutrinas para que a gente não seja levado ou induzido a errar, né, sem conhecer a verdadeira palavra. Amém, gente? Amém. Então, eu gostaria de elencar, Michael, algumas regras, né, para facilitar a vida das pessoas que estão nos ouvindo, para ela identificar se uma doutrina se refere a sã doutrina ou não. Então, algumas regras para você reconhecer a sã doutrina. Amém? Amém. Então, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, diz assim, ó, julgai todas as coisas, retende o que é bom e conhecê-las. Olha o que ele diz, julgar todas as coisas e reter o que é bom. Você precisa conhecer. Certo? Você julga tudo. Então, tudo que você ouvir, tudo que for lhe ensinado, julgue. A gente não pode julgar pessoas, viu, amados? Amém? Amém. Mas a gente pode julgar aquilo que a gente ouve. A gente pode julgar aquilo que a gente ouve. A palavra nos ensina a julgar. E ele diz aqui, ó, você julga e retém aquilo que é bom. Amém? E lá em Marcos 12, 24, diz assim, Jesus respondendo, ele diz, Jesus respondeu-lhes, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha o que Jesus fala. Para você, o erro que Jesus estava falando aqui das pessoas, eles erravam porque não conheciam as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabia que tem muita gente que não conhece o poder que Deus tem? Sim. Quando você fala de prosperidade, quando você fala de cura, né? Quando você fala de você ter uma vida em paz, abundante, muitas pessoas não creem nisso, porque isso advém do poder de Deus, né? E aí, para isso, você ter essa convicção e essa fé, você precisa conhecer o que está escrito. Se você não conhecer o que está escrito, você não vai ter isso. Então, primeiro, para a gente verificar e reconhecer a sã doutrina. Então, você precisa prestar, primeiro ponto, prestar atenção no contexto. Né? Então, quando você lê alguma coisa, ou alguém que te ensina alguma coisa, veja em que contexto está aquele texto. Né? Então, você não pode pegar um versículo isolado e você criar uma doutrina disso. Muitas pessoas fazem isso. Sim. Muitas doutrinas que existem hoje, elas foram criadas através de um versículo isolado. Então, quando você lê a Bíblia, você precisa conhecer um contexto. Porque se você não sabe, eu acredito que vocês sabem, porque
eu estou vendo as pessoas que estão aí, todas conhecem isso. Né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela não foi escrita como é hoje, né, na Bíblia, né? Não existia Bíblia. Então, ela foi escrita em rolos e elas eram escritas como se fossem cartas. Sim. Né? Então, numa carta, você não vai pegar uma frase, você pode até pegar uma frase isolada lá de uma carta que alguém escreveu e você dá uma ideia errônea daquilo que está escrito. Como é que você vai entender isso? Quando você lê a carta toda. Sim. Aí você vai entender por que a pessoa escreveu aquela frase ou aquele texto isolado. Não é assim? Sim. Então, a Bíblia hoje ela é separada em versículos, em capítulos, para facilitar o nosso entendimento. Mas você não pode pegar um texto isolado e criar uma doutrina. Não é? Então, o primeiro ponto é você não pegar textos isolados e achar que criar uma doutrina, né? Amém, gente? Amém. Então, segundo, verificar se confere com o testemunho do Espírito Santo. Está escrito. Então, foi o Espírito Santo que inspirou as Escrituras, porque o Espírito Santo, como eu já falei aqui, é ele que inspirou, né, as pessoas que escreveram a palavra. É verdade. Então, se o Espírito inspirou eles, o mesmo Espírito que inspirou as pessoas que escreveram a palavra, esse mesmo Espírito está em você, em mim. Amém. Amém? Amém. Não é diferente, não. Então, se ele está em nós, e foi ele que inspirou as pessoas a escrever a palavra, então é importante que o Espírito testifique aquilo que alguém está te ensinando. Então, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20, diz assim, ó. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, olha aqui. Porque tem muita gente que, quando lê a Bíblia, diz assim, mas foram homens que escreveram. Eu já ouvi muito isso. Sim. Não é verdade? Porque você crê na Bíblia, você crê na Bíblia, eu creio plenamente. De Gênesis a Apocalipse. Aí a pessoa diz, mas foram homens que escreveram. Mas olha o que a palavra diz. Que foram homens, né, profecias dadas, não foi por vontade humana, não foram eles, não foi a vontade deles. Mas ele diz, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Então, é importante você entender isso. Então, a Bíblia diz que a função do Espírito é nos guiar em toda a verdade. Amém, gente? Amém. Lá em João 16:13 diz isso. Diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, quem vai dar o testemunho interior daquilo que está escrito é o Espírito que habita em nós. É ele que vai nos ensinar todas as coisas. Ele que vai esclarecer. Sabe, se uma pessoa que não nasceu de novo, que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que não recebeu o Espírito Santo, o selo do Espírito, ela pode ler a Bíblia de capa a capa e ela não vai entender nada. Vai ser só mais um livro. Vai ser só mais um livro. Porque o poder da palavra, o poder da Bíblia, está no Espírito. Não é? É ele que nos ensina. Então, primeira coisa... Tem fé, uma pessoa que não crê, lendo a história da baleia que engoliu um homem. E ele... o cara não vai acreditar nunca nisso na vida, né? Nunca. Tem um amigo que ele disse, olha, eu até acredito na Bíblia, mas tem coisa lá que não tem condições não. Então você não acredita. Não acredita, exatamente. Porque você só acredita pela fé. Não é? E tem coisa que é só pela fé. Exatamente. Aleluia. Então é isso. A unção do Espírito nos ensina sobre a verdade. Lá em 1 João, o capítulo também fala sobre isso. Diz assim, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ele vos ensinou. Olha o que ele diz aqui. João diz que
quem nos ensina é a unção. E quando ele fala de unção, ele fala do Espírito. Né? Então, é o Espírito que nos ensina. Então, se você quer conhecer mais a palavra, se você quer ter mais conhecimento de Deus, busque mais o Espírito. Né? Ande mais no Espírito. Verdade. Porque aí você vai ter mais unção para entender. Sabe que quando às vezes eu já passei por isso muitas vezes, a gente lê um texto 10 vezes, mas tem aquele dia que você ora a Deus, você está inspirado no Espírito, você lê o mesmo texto, Deus fala uma coisa tremenda que você não tinha visto, não é Ju? Assim que acontece. Na verdade, é sempre assim. Sempre assim. Deus te dá uma revelação num texto pequeno, que você já leu várias vezes, mas o Espírito Santo, a Bíblia diz que a própria palavra, ela se renova. Né? A cada dia, você tira a vida da palavra. Eita, glória a Deus. Essa semana você tira a vida do Evangelho de João e do nada veio uma palavra desse tamanho. 3 linhazinhas que eu já tinha visto 1000 vezes, nunca tinha visto uma pregação sobre ela e me fez meditar durante um dia inteiro. Que foi aquela parte de guarda a espada, porque eu preciso beber do cálice do meu pai, que o meu pai preparou para mim. Eu nunca vi isso, mas aquele negócio ficou batendo na minha cabeça e incomodando. É impressionante como você lê, relê, mas toda vez vem coisa nova. Isso, exatamente. O Espírito é tremendo, não é? Então, continuando aqui, ó, terceiro ponto a gente observar. É a gente verificar se... Só lembrando, a gente só tem 7 minutos. Meu Deus. Tá bom. Mas se for nessa parte, a gente começa de novo para não deixar o negócio cortado, tá? Eu vou terminar aqui. O terceiro ponto que eu queria mostrar é que o testemunho interior, ele confere se aquela doutrina é verdadeira ou não. Sabe que o próprio Espírito Santo que habita dentro de nós, ele nos dá esse alerta, né? Sobre alguma coisa que é ou não da sã doutrina. Sim. Então, muitas coisas que a gente vai fazer, eu acho que você já ouviu muito isso, muitas coisas que você vai fazer, ou que você ouve, que fica aquela coisa incomodando, que você não concorda direito muito com aquilo. Então, já mostra que isso aí é o Espírito Santo dentro de você. É o seu testemunho interior. Ele dizendo, tem alguma coisa aí que não é. Então vai conferir, vai orar, né? Ou vozes que você ouve, a palavra de Deus diz que existem muitas vozes. Sabe? Muitas coisas vêm na sua mente. E a mente é o campo onde o diabo usa os homens, na verdade. Ele dá a semente na mente e a gente precisa estar ligado se aquilo vem de Deus realmente ou não. Muitas vozes existem, mas a gente precisa ouvir a voz de Deus. A gente precisa identificar. E a gente só vai identificar se a gente conhecer a palavra. É verdade. Porque se vier de Deus, se for de Deus, a informação for de Deus, ela não vai trazer dano para você, ela não vai trazer dano para ninguém, né? Ela não deseja mal, ela só quer fazer o bem, só pensa no amor, não é? Então, olha como não é tão difícil a gente identificar se aquela voz é de Deus ou não. Sabe porque o diabo ele nunca vai colocar nada na sua mente para você dar a alguém alguma coisa? Nunca vai. O diabo nunca vai te estimular a dar nada a ninguém. Ele nunca vai te estimular a pedir perdão. O diabo ele nunca vai te estimular a ceder, né? Quando você acha que tem razão. Eita, glória. O diabo ele nunca vai fazer isso. Quando você acha que tem razão, ele sempre vai dizer, sabe o quê? Rapaz, tu tem razão. Tu vai abrir? Não. Tu tá com a razão. Então são vozes, né, que você precisa identificar. Uhum. E como é que você vai identificar isso? O que é que Deus fala sobre isso? Como ele me que quer ser irritou. Maior, tem que se fazer como menor. Exatamente. Quantas vezes eu devo perdoar? Não é? Então veja que são coisas que são básicas, né? E é importante você conhecer. Por que é importante conhecer? Porque se você não conhecer, você não vai fazer a vontade. Eu só posso fazer a vontade de alguém se eu conhecer a vontade dessa pessoa. A gente tem quanto tempo, Ju? 3 minutos.
Eita glória a Deus. Então, é, é muita coisa para falar. E a gente nem entrou nas doutrinas, né? A gente tá parando na introdução ainda, né? É, a gente está falando da importância, né, de você conhecer as doutrinas. É verdade? Né? A gente precisa conhecer o caráter da palavra de Deus, né? A gente até fez uma live um tempo dessa sobre o caráter de Deus, foi muito Sim, massa, foi. né? Foi legal demais. Então, a integridade da palavra, você precisa saber que a palavra de Deus, ela tem uma integridade, né? Que é a qualidade de uma coisa que é correta, que é plena, que é perfeita, né? Então, a lei de Deus é perfeita, você precisa saber disso. Você precisa ter isso no seu coração, né? Fixado. Lá no Salmo 19, versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Eita! Então, gente, amados, queridos, você precisa conhecer essa palavra. Para não ser por qualquer Quem via. ainda não conhece, tá perdendo tempo, né? Está perdendo tempo. Você precisa. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu já ouvi algumas pessoas falarem, rapaz, eu queria conhecer mais a palavra, eu queria poder ministrar mais a palavra para as pessoas. Cara, é possível. Para qualquer um. Basta você querer. Claro que a gente dá graças a Deus pelos pastores, e eles são ungidos para isso. Né? Deus chamou os pastores para isso, para ensinar, para exortar, para conduzir. É importante demais a função do pastor na igreja, mas você individualmente. Até para guiar no nosso entendimento, no nosso Sim, todo. claro, é importante demais. Mas você individualmente, você precisa conhecer a palavra, porque você vai ajudar seu pastor. Sim. Não vai levar problema para ele. Não é? Vai deixar de dar trabalho ao pastor. Vai ajudar ele a ajudar os outros. É verdade. Deixar de ser crente menino. Eita glória! Amém, gente? Só um minutinho, Adi. Falta 30 segundos para terminar aqui. Eu vou terminar e a gente volta para a gente se despedir. Amém. Mas pode continuar aí. Quando cair de uma hora para outra, aí eu volto e a gente conclui. Amém. Então, aí você precisa conhecer a palavra para ajudar seu pastor. Era isso que eu estava falando. Ajuda seu pastor. Cresce, para de ser crente menino. Né? Já chegou o tempo. Já chegou o tempo de você ajudar. Uma palavra que o pastor dizia: é preciso muito amor. Porque sem amor não tem como aguentar essas ovelhas todinhas, não. É verdade, é verdade. E o pastor ele precisa ser um discipulador, né, para isso, né? Eu